4, 5, 6, né? Inervação e vascularização, coluna cervical. Beleza. Você está estudando a parte de inervação da coluna cervical e ainda não lembra quem que sai acima de C2, quem que sai abaixo de C3? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende do jeito simples que te ensina para a prova e para a vida. Vinheta. Sem música hoje, tô cansado. Galera, antes de começar, vou pedir para você deixar seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações e avisar aquele seu amigo que precisa saber de anatomia da coluna cervical, inervação e vascularização. Então, hoje a gente vai falar das artérias que passam na região cervical, da coluna cervical, né? Da região cervical inteira, muita coisa, e os nervos que passam na coluna cervical também, certo? Então, quando a gente fala de artéria, coisa simples, hein? Coisa tranquila. Tá? Aqui na coluna cervical a gente vai ter ramos diretos já, né? Quase os ramos que já estão saindo do coração já estão indo para a cabeça, né? Então do lado direito a gente sabe que tem o tronco braquicefálico que vai dar artéria vertebral. E aqui do lado esquerdo não tem tronco, a gente já tem direto a subclávia e a subclávia vai dar artéria vertebral também. Então essas duas artérias vertebrais elas vão entrar lá no forame transversário, né? Ou forame vertebral. A partir de C6 e vão subindo até C2 e em C1 elas passam e entram no crânio. Mas essas artérias vertebrais, que são impares, né, direita e esquerda, elas vão dando ramo para dentro do canal vertebral. E a gente lá dentro do canal, o corpo vertebral está à frente, o canal está atrás. Lá no canal a gente vai ter um trio de artérias. Duas artérias posteriores e uma artéria anterior. Então a gente vai chamar de artéria espinhal anterior e artérias espinhais posteriores. Lá dentro, quando acabar no crânio, elas vão se juntar de novo, mas é outra história. Mas nessa região cervical a gente vai ter uma artéria espinhal anterior e duas artérias espinhais posteriores, certo? O que mais? Mais nada. Artérias da região cervical são só isso. Existem mais várias outras coisas, mas para você saber é tranquilíssimo. Então, a artéria vertebral, ela dá ramos para dentro do canal, né, no canal medular. São três, uma anterior, duas posteriores, artérias espinhais. Beleza? Tranquilo. Vamos falar uma coisa um pouquinho mais complicada, então, a inervação. Mas não é bem inervação que a gente vai conversar. A gente vai conversar dos nervos que estão ali. Então, a gente sabe que no canal vertebral, que pela sucessão dos forames vertebrais, vai passar a medula. Né? E ela vai dando raízes nervosas ao longo de cada junção de vértebras. Né? Então, as vértebras vão se juntando e a parte de cima da vértebra se junta com a parte de baixo da vértebra e ela cria um canal que vai sair uma raiz nervosa. Né? Mas tem um problema, a gente já viu que a região cervical ela tem 7 vértebras, mas ela tem 8 nervos. Você fala, ué, mas o que isso implica? Implica que o primeiro nervo vai sair acima de C1, o segundo nervo acima de C2, o terceiro nervo acima de C3 e assim por diante até chegar lá em C7, que está saindo C7, mais acima de T1, entre C7 e T1, quem está saindo não é T1, é C8. Então, a partir do final da cervical, todos os nervos começam a sair abaixo, mas na região cervical eles saem acima. Então, fala assim, entre a vértebra C3 e C4, quem que sai? A raiz de C3. Entre C5 e C6, quem sai? A raiz de C5. Já na região torácica, na região lombar, é totalmente diferente. É abaixo. Por quê? Porque a região cervical tem um nervo a mais do que o número de vértebras. São 7 vértebras para 8 nervos. Certo? E vamos ver mais ou menos o que cada nervo faz. Se a gente pegar o nervo C1, isso é uma coisa legal também. O nervo ele tem o mesmo nome que a vértebra, né? Que é basicamente a mesma coisa. Então a gente tem o nervo cervical 1, né? Então que sai acima de C1.
que ele vai fazer? Ele não tem parte sensitiva, ele tem um pouco de motor, principalmente para as musculaturas aqui do occipício, por exemplo, reto maior, reto menor, ele tem uma inervaçãozinha de uma musculatura pequena, tá? E tem mais algumas outras coisas, mas é mais ou menos isso. C2 ele já tem toda a sensibilidade dessa região que parietal da cabeça, né? E já começa a inervar alguns músculos do pescoço, mas pouca coisa também, mais na região posterior, tá? Músculos pequenininhos. C3 e C4 são dois nervos que eles vão lá para baixo, lá do tórax, além de dar sensibilidade aqui na região do pescoço, eles vão lá para baixo no tórax, eles vão inervar diafragma através do nervo frênico. Então o nervo frênico tem raiz em C3 e C4. Às vezes C5 também, às vezes pode até chegar em C6 a raiz do nervo frênico. Mas principalmente C3 e C4. E olha que interessante, como ele inerva essa região sensitiva, dores no diafragma, irritações do diafragma aqui embaixo, o diafragma, aquele músculo da respiração que está aqui, podem ser referidas na região cervical. Então você pode estar com uma queimação aqui, uma coisa esquisita, estar com uma pneumonia lá irritando o seu diafragma. Olha que interessante, né? Então é uma dor muito, muito comum para quem estuda medicina, que a gente tem que estar sempre ligado nisso daí, certo? Vamos falar então dos próximos nervos. C5, opa! Quando a gente fala de C5, C6, C7, C8 e T1, a gente está falando da composição do plexo braquial. Tá? Eu vou falar em outra aula só de plexo braquial, mas o plexo braquial vai fazer a mobilidade da região inteira do membro superior. Então, desde C5 para mover ombro, C6 para mover cotovelo e punho, C7 também para mover cotovelo e dar uns movimentos no punho, na mão, C8, musculatura da mão também, T1 também musculatura da mão. E de todo esse plexo vai sair nervo radial, nervo ulnar, nervo mediano, nervo axilar e mais uma porrada de nervo, tá? Então, cada nervinho que vai saindo aí vai acabar inervando uma parte, certo? Mas só para a gente ter uma noção, vamos lá. C5, o que C5 faz? C5 dá mobilidade no ombro, né? Então, principalmente a abdução do ombro. Ele inerva deltoide via axilar. C6, o que C6 faz? Ele inerva o bíceps braquial, que faz a flexão e supinação do antebraço. Mas ele também inerva o radial, fazendo extensão do punho. Então você pode testar C6 fazendo extensão do punho. Isso eu estou falando motor. C7, via mediano, flexão dos dedos e do punho. Certo? Quem faz isso aqui é o nervo mediano via C7. C8 e T1 são basicamente raízes de ulnar. Né? São as raízes mais baixas, o tronco mais baixo do plexo braquial, e eles vão inervar principalmente o ulnar e nervos intrínsecos da mão, que fazem adução e abdução dos dedos. Então, se você quiser testar de C5 até T1, você pode testar esses motores que eu te falei. E sensibilidade tem também? Claro que tem. Sensibilidade C5 no ombro, C6 a gente testa aqui no epicôndilo lateral e na face lateral do braço, perdão, do antebraço, né? Até a tabaqueira anatômica, que é essa região aqui. C7, dedo médio. C8, borda ulnar da mão, ou borda medial da mão e do punho, né? Até do antebraço. E T1, essa parte aqui da borda do epicôndilo medial até essa parte mais de dentro do braço, tá? Da parte medial do braço. Então, essa parte sensitiva. E a gente tem alguns reflexos que a gente pode procurar também. Por exemplo, o reflexo bicipital, que é C5, né? O reflexo braquiorradial, que é C6, e o reflexo tricipital, que é C7. Aí depois a gente vai explicar certinho quando for falar de plexo braquial. Mas olha quanta coisa que tem de inervação na coluna cervical. A coluna cervical está protegendo basicamente todos os nervos que estão indo para o corpo. Então, por isso que quando a pessoa lesa a coluna cervical, ela fica tetraplégica. Ela para quer dizer, a chance grande, né, de ficar tetraplégica, porque ela lesa o plexo braquial e ela lesa todos os outros nervos. Porque pensa, aqui, por exemplo, entre C3 e C4, saiu C3, mas ainda tem C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5. Olha quanto nervo que tem ainda para sair. Eles não saíram, eles estão no canal medular ainda. Então, se você fizer uma lesão no nível cervical muito alto, você pode produzir
déficits motores ou sensitivos para a região de baixo, tá? Então, por isso que a região cervical é tão importante, certo? Resuminho, então, resumo, artéria vertebral, que já sai daqui de cima, entra em C6, no forame transversário ali. Isso. No forame transversário, sobe até C2, aí sai do forame transversário, passa no sulco de C1, entra para a cabeça. Nesse trajeto, ela manda arterinhas para dentro do canal e vão compor 3 artérias lá dentro do canal. Uma na frente, né, que é a espinhal anterior, e 2 espinhais posteriores que vão fazer toda a vascularização da parte do canal vertebral. Beleza? Fácil, tranquilo. E a inervação. Inervação a gente vai ter nervos saindo entre cada espaço de vértebra. Então, uma vértebra e outra vértebra vão criar um espaço para sair uma raiz nervosa, né? Então, a gente tem que lembrar que são 7 vértebras mais 8 nervos. E isso implica o quê? Que toda raiz nervosa que sair da região cervical sai acima do seu nível. Então, entre C3 e C4, sai C3. Entre C1 e C2, sai C2, né? Isso vai mudar na região torácica e na região lombar, né? Por que acontece isso na cervical? Porque tem um nervo a mais do que uma vértebra, certo? Quais são as peculiaridades dos nervos que saem de lá? C3 e C4 dão origem ao nervo frênico, né? Que vai inervar lá o diafragma. E se o diafragma se irritar por algum motivo, a gente pode ter dor referida na região cervical, porque além de dar sensibilidade para a região cervical, ele dá um motor para o diafragma. Então, irritações do diafragma podem doer na região cervical, certo? E C5 até T1, C5, C6, C7, C8 e T1, a gente vai compor o plexo braquial, que vai dar mobilidade, né, e sensibilidade aqui para o membro superior, que é importantíssimo. Depois a gente vai ter uma aula só sobre o plexo braquial. Beleza? Fácil ou não é fácil? Então, beleza. Até a próxima.